hoje eu quero falar sobre o poder e o valor da renúncia. Amém, amados? Então, começando aqui nossa exegese, voltando-se para o texto, mas assim, o ministério de Jesus, que esse texto é no início do ministério de Jesus, quando Jesus completou a maioridade judaica, que era 30 anos, equivalente hoje ao nosso Código Civil, 18 anos, ele deixou sua família, sua casa, e saiu para o ministério, e ele foi ao Jordão para ser batizado por João. E ali, ao ser batizado por João, João viu que o Espírito Santo desceu sobre ele como forma corpórea de pomba, abriu-se o céu e ouviu-se uma voz dizendo: eis o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. E diz o texto sagrado que logo em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Esse texto é muito emblemático, porque você que está na vida cristã, muitas vezes nós somos conduzidos pelo Espírito Santo para uma tentação, para termos vitória, para crescermos na graça, para sermos exercitados em fé. E o Senhor nos dá uma promessa, que com a tentação vem o escape, para que não sejamos tentados acima das nossas forças. Então, o Senhor prepara tudo para que entremos em uma batalha com a capacidade de vencer. Então, você que está passando por luta, por tentação, saiba que Deus já preparou a sua vitória e você está aparelhado para vencer. E Jesus, depois de 40 dias, 40 noites jejuando, foi tentado pelo diabo em 3 áreas. Segundo o relato do Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, o tentador, sabendo que Jesus estava ali com fome, porque Jesus estava em seu corpo físico, semelhante ao nosso, ele deixou a sua glória. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, diz: aquele que subsistindo na forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, assumindo a forma de homem. Ele deixou sua glória, a sua majestade, todo o seu poder, assumiu a forma humana, nasceu de mulher, conforme eu e você nascemos um dia, e tinha um corpo sujeito às mesmas condições físicas de sobrevivência nossa, e teve fome. E o adversário chega e diz: se és o Filho de Deus, transformas essas pedras em pães. Concupiscência da carne. A palavra concupiscência, que significa desejo ou desejo excessivo. Jesus estava com desejo ali excessivo de alimento, porque ele tinha jejuado. E Satanás tentou exatamente nessa área. E Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas diz que o adversário transportou ele para um monte alto, e aí usou a escritura assim como Jesus: lança-te daqui, Salmo 91, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os seus caminhos, para que não tropece com teu pé em alguma pedra. Soberba da vida, vaidade, orgulho. Mas Jesus disse: também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. E Satanás aí transporta para o pináculo do templo, para outro local bem alto, mostra a glória do mundo, e diz a Jesus: tudo isso te darei, concupiscência dos olhos, se prostrado me adorares. Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Amém. Mas, amados, Jesus teve vitória plena, e diz o texto que depois disso Jesus foi servido pelos anjos. Deus providenciou ali alimento vindo do céu, assim como já tinha feito com Elias, quando o anjo veio e se viu Elias no deserto ali, naquela provação com Jezabel. Mas, amados, interessante que Jesus, que Paulo chama do segundo Adão, obteve grande vitória nessas áreas. Satanás tentou Adão, tentou Eva lá no princípio, nas mesmas tentações. E eu estou fazendo essa analogia para que nós entendamos que ele nos tenta também nas mesmas tentações. Porque a palavra de Deus diz lá na epístola de 1 João, capítulo 2, verso 15: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, Satanás trabalha com o que há no mundo. O campo de trabalho de Satanás é o que há no mundo. Então, tudo o que há no mundo, João aqui revelado pelo Espírito Santo disse, é concupiscência da carne,
concupiscência dos olhos e soberba da vida. Não são do Pai, e sim do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Mas ali, Eva, o texto diz em Gênesis 3, verso 6, que a mulher viu que aquela árvore era boa de comer. Olha, nós estávamos falando de jejum e fome de Jesus, necessidade de comer, concupiscência da carne, desejo da carne. Então estava ali a concupiscência da carne. E diz o texto ainda no mesmo versículo, que o fruto era agradável aos olhos, concupiscência dos olhos. E depois Satanás disse assim, olha, Deus sabe que se vocês comerem, vocês serão semelhantes a Ele. Vai saber tudo, o bem e o mal, vai saber toda a ciência, soberba da vida, vaidade. O mesmo pecado que derribou Satanás, porque ele disse, sumireis, semereis semelhante ao Altíssimo. E ele foi precipitado de lá. E o primeiro Adão não passou, porque Adão e Eva comeram do fruto e nos sobreveio toda a sorte de males. Mas graças a Deus que veio Jesus para restaurar todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E no segundo Adão nós somos abençoados. Mas Jesus passou por essa renúncia. E ali, Jesus, após vencer ao diabo, começou a pregar sozinho. O texto diz lá em Mateus 4, 12, depois da tentação, que ouvindo Jesus que João estava preso, voltou-se para Galiléia e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, do confim de Zebulun e Naftali, para que se cumprisse a escritura, pelo que foi dito pelo profeta Isaías, a terra de Zebulun e Naftali, o caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia do Gentil. O povo que estava em trevas viu uma grande luz, os que estavam sentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar, dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E a palavra de Jesus, temperada com autoridade, foi juntando-se a ele grande multidão. E aqui o texto que nós lemos em Lucas diz que ajuntou-se uma grande multidão a ponto que Jesus precisou tomar um barco emprestado que era de Simão, foi-se um pouco além da praia, fez ali o barco, uma espécie de púlpito, e começou a pregar a multidão que estava na praia. E ali, amados, após ter pregado, diz o texto que estava ali aqueles pescadores com seus barcos, nada tinha apanhado, e que estavam desembaraçando as redes, não tinha sustento para aqueles dias, eles eram pescadores. E logo após de terminar a pregação, há um texto que diz até que já era ao meio-dia, porque esse texto é descrito nos 3 evangelhos, mais ricamente em Lucas. Jesus disse a Pedro, vai ao mar e lança a rede. E ele questiona, Senhor, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. É mais fácil pescar à noite, amado, porque não tem a luz do sol, os peixes vêm mais para flor da água. Mas não apanharam, ele disse, olha, pelo nosso conhecimento é melhor à noite. Estou parafraseando. Mas eles disseram, pela tua palavra lançaremos a rede. Eles já tinham sido ali afetados pela pregação de Jesus e viram aquela palavra que traz vida, aquela palavra que envolve o nosso ser. E quando ele obedece, diz o texto sagrado que foi uma pesca tão maravilhosa que eles tiveram que chamar os outros barcos, que também estavam na mesma condição, sem peixe, entraram e quase ia a pique. E aí vem algo interessante que é o cerne da nossa mensagem, lembrando os irmãos, estamos falando de renúncia. Jesus podia ter convidado Simão, Tiago e João. Logo que Jesus chegou à praia, ou até quando terminou o sermão, dizendo assim, Simão, Tiago e João, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Era muito fácil. Porque renunciar ao caos é fácil. Renunciar ao caos não é renúncia. Renunciar ao nada não é renúncia. Ou é uma renúncia fácil. Renunciar ao desespero, renunciar à adversidade é fácil. Mas a renúncia que aqui procede de Deus e que Jesus
usou foi depois que Jesus fez um milagre. Jesus convida aqueles 3 homens, depois que o barco deles estava cheio de peixe, com a grande provisão, eles que eram pescadores. Aquilo era uma soma importante em dinheiro, tendo como principal alimento daquele vilarejo ali, daquelas terras ali da Galileia, dali próximo ao lago de Genazaré, o povo se alimentava muito de peixe. E eles tiveram a melhor pesca da vida deles. Imagine agora dizer, olha, vender esse peixe é uma soma importante de dinheiro. E eles tinham um barco que também tem um valor financeiro. Mas agora, tendo o barco valor financeiro para a subsistência, o barco cheio, Jesus olha para ele e diz assim, depois do milagre, ele já reconhecendo, Pedro se dobrou, se converteu, disse, Senhor, afasta de mim que sou homem pecador. Disse, olha, tu és o Filho de Deus, tu és maravilhoso. Só tu podias fazer este milagre extraordinário, de colocar tanto peixe essa hora do dia. Amado, isso não era natural, não era algo possível humanamente. Não se pesca naquela hora do dia aquela quantidade de peixe. Era um milagre. Eu tenho um cliente, hoje ele reside nos Estados Unidos, Dr. Marcos, é um dentista muito famoso na cidade de Salvador e tinha várias pós-graduações no exterior, hoje trabalha nos Estados Unidos, mas ainda continua cliente, que ele deixou muita coisa aqui. E ele, certa feita, fez uma viagem a Jerusalém, mas foi uma viagem assim, não por esses pacotes assim cristão, ele fez uma viagem diferente, assim, realmente sendo ciceroneado por pessoas nativas da região ali de Jerusalém, da Galiléia e toda aquela região. E ele me disse muitas coisas que ele aprendeu. Ele disse que o estudo israelense demonstrou que naquele lago existe 153 espécies diferentes de peixe. A pesca maravilhosa, eu não sei se foi essa, mas talvez teve 2 pescas maravilhosas. Mas para os irmãos entenderem o milagre, eu estou fazendo a correlação dos 2 milagres. Quando Jesus fez um milagre, eles pegaram 153 peixes, para entender que não era um cardume que estava passando e pegou 153 peixes no cardume. Na verdade, existia um peixe de cada espécie, porque quando Deus faz a obra, ele deixa um sinal. Quem pode dizer aleluia? Ele disse, Daniel, me arrepiei quando ele disse, ó, estudo aqui da faculdade israelense, tem 153 espécies de peixe. E o Senhor colocou um peixe grande de cada espécie. É algo que só Deus pode fazer. Louvado seja o nome do Senhor, amados. Então aqueles homens reconheceram que aquilo não era natural. O texto diz que Pedro se prostra e diz, afasta de mim que sou pecador. Diz que depois Tiago e João. E agora vem a renúncia, que é o tema, o cerne da nossa mensagem. Jesus diz, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. E eles largaram tudo, diz o texto. Eu fiz questão de repetir quando nós líamos o último versículo da perícope, que vai do capítulo 1 ao verso 11. E levando os barcos para a terra, cheio de peixe, deixaram tudo e o seguiram. Amado, a renúncia que procede de Deus, ela tem características. Eu quero falar de 4 características agora, da renúncia que vem de Deus. E vamos fazer paralelamente a renúncia que vem do diabo. É importante falar porque nós temos que, isso ajuda, todo discernimento vem pela palavra de Deus. A renúncia que vem de Deus, em primeiro lugar, ela não ocorre no caos, na escassez, como eu falei. Nos momentos de desespero, a do opositor sim. Geralmente Satanás oferece bens e riqueza no momento de escassez. Preste atenção que ele chega para Jesus faminto, propõe que Jesus obedeça a ele, que não ia fazer jamais, para transformar a pedra em pães, porque pães era exatamente o que Jesus mais precisava naquele momento. Depois ele diz, Jesus, começando o ministério,
se dispôs da sua glória, nada tinha. Olha, tudo isso te darei se prostrado me adorar. Satanás aproveita a oportunidade. Eu me lembro de uma cantora, eu não me lembro muito bem o nome dela, Josi vai lembrar talvez, que já está na glória, que ela faleceu não tem muito tempo. Uma cantora, eu vi o testemunho dela. Ela cantava muito bem, uma voz muito forte. Como? Não é Ludmila Ferbe, não. É uma outra assim, morena, bem forte. Fabiana Anastácio, pronto. Porque os cantores sempre ajudam a gente, né? Alessandra e Josi. E Fabiana Anastácio conta no seu testemunho que ela, uma vida muito difícil, pobre, ia cantar nas igrejas, convidada, ia de táxi. E às vezes não recebia nem oferta, voltava, às vezes com dificuldade, muitas vezes até voltava a pé. E um dia ela voltando de uma igreja que ela foi louvar o Senhor, lá Deus operou maravilhosamente, ela voltando para a sua humilde casa, e ela chegar em casa, quando ela entra no quarto dela, acontece algo sobrenatural. É como que as paredes do quarto dela desaparecessem, o teto, tudo, e aparece ali Satanás, e começa a passar um filme na frente dela, dizendo, olha aqui, ó, eu posso fazer isso com você. E ela começou a ver ela entrando em limusine com motorista, cantando para multidões muito grandes, riqueza, e disse assim, olha, você serve esse Deus seu aí, você não tem nada. Você veio hoje da igreja, sem oferta, a pé, mas eu vou te dar tudo isso, se você renunciar agora ao teu Deus e fazer uma aliança comigo. No quarto dela. E ela respondeu repreendendo Satanás, disse, não, eu prefiro sofrer com o Senhor. Não me lembro agora os termos, que eu lembrei aqui o testemunho, não tinha preparado para trazer. E naquela hora, aquela presença maligna desapareceu, e ela depois contou isso em outra oportunidade. E ela já passou para o Senhor, isso foi até no momento da pandemia. Mas, amado, Satanás sempre coloca a opção de renúncia no momento de desespero, no momento que o homem está no caos. Ele vem sempre oferecendo aquilo que o homem mais precisa para renunciar à situação de luta, de problema, por uma situação de benesse. E Jesus é diferente. O barco está cheio. Já aconteceu o milagre, a pesca é maravilhosa, e agora Jesus diz, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. E aqueles homens entenderam o recado do Senhor, renunciaram o seu ofício, largou o seu barco que tinha valor, largou aquela pesca maravilhosa, a melhor da sua vida, entendeu que seguir a Jesus era melhor, mesmo renunciando valores materiais. E você conhece a história, o que foi de Pedro, o que foi de Tiago, que foi de João. Seguiram Jesus, receberam o Espírito Santo, cheio de poder, fizeram milagres, andaram na terra, foram perseguidos, morreram como mártires, todos eles morreram como mártires, já estão na glória, sendo recompensados, mas vale a pena, amados, entendermos a renúncia que procede do Senhor. A segunda característica da renúncia que procede de Deus, ele é um ato de obediência e de fé. Para aprendermos a renúncia com o Senhor, amado, temos que entender que envolve obediência e fé. O chamado de Abraão, que eu tomo como exemplo nesse tópico da nossa mensagem, Abraão vivia na cidade de Ur dos Caldeus, para você ter uma ideia, do mundo antigo, era a cidade mais, vamos dizer assim, desenvolvida do tempo aqui de Gênesis 12, veio se tornar depois a grande Babilônia, a cidade dos caldeus. Então Abraão é como que morasse assim, vou dar um exemplo assim, Nova York, né, guardando as proporções dos tempos. E o Senhor diz, Abraão, sai da tua terra, então Abraão tinha terra, sai da tua parentela, ele tinha parentela, da casa dos seus pais, e sabemos que casa dos pais
é herança dos filhos, para um lugar que eu te mostrarei, far-te uma grande nação e tu serás uma bênção. Ou seja, deixe tudo, semelhantemente aos apóstolos que deixaram, aos discípulos que deixaram o barco e a pesca maravilhosa. Deixe tudo e vá para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão sai agora, como nômade, vivendo em tenda. Então houve renúncia de bens. Veja que o chamado de Deus, a renúncia de Deus, é sempre renúncia para deixarmos bens por amor, por obediência e fé a Ele. E Abraão agora começa a habitar em tendas, com Sara, sua esposa. Abraão agora vai de um lugar para outro. E a promessa de Deus diz: far-te-ei uma grande nação, tu serás uma bênção. Sua descendência será como a areia da praia e como as estrelas no céu. Sara era estéril, vocês conhecem a palavra. E diz o texto que passou aproximadamente 24 anos até a promessa de Deus se cumprir na vida de Abraão. Então não foi fácil, amado. Foi renúncia no modelo de Deus. Então, para não esquecermos, 4 características da renúncia que vem de Deus. Em primeiro, ela não ocorre na escassez, no desespero e no caos. Ela vem depois da bênção, porque ela é movida em amor. A renúncia que vem de Deus vem como intimidade na minha, na tua vida. Nós somos cristãos para provar assim, será que Deus é, na nossa vida, mais importante do que aquilo que Ele pode nos dar? Catuca a pessoa que está ao seu lado, pergunte a ele: Deus é mais importante na tua vida do que aquilo que Ele pode te dar? Ou será que somos crentes assim, olha, venha para Jesus porque Ele vai te dar isso, isso, isso e isso. E se Jesus não der isso, 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 então Jesus não serve para nós. Nós vamos procurar um outro Deus. Por isso que tem que ter o ensino doutrinário da palavra para resgatarmos valores, irmãos, espirituais. Isso pode até ocorrer, como eu disse aos irmãos, no chamado inicial da fé, mas depois Deus nos molda e nos começa a chamar. Em terceiro lugar, a renúncia que procede de Deus, ela é uma forma de sacrifício. Diga comigo, a renúncia que procede de Deus é uma forma de sacrifício. Vou usar o segundo exemplo de Abraão. Passa 24 anos. Nesses 24 anos, Abraão quase fraqueja com sua mulher, que ofereceu a criada egípcia. Nasce um filho, mas não era o filho da promessa. Esse menino cresce. Depois Abraão tem que despedir esse menino junto com sua mãe. Abraão muitas vezes orou a Deus intensamente, dizendo: olha, eu vou fazer do Damasceno, meu servo Eliezer, o empregado de outra nação, como meu filho para a minha herança. Deus disse: não, a herança é aquele que sair do ventre da tua mulher. Deus estava preparando uma linhagem para trazer Jesus. Você sabe que na genealogia de Cristo, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó, seus 12 filhos, e aí vem até chegar a Jesus. Então Deus estava preparando uma linhagem santa, fruto de milagre, de manifestação divina. Tudo na nossa vida é fruto de milagre. Você é agente de milagre, você é um canal de milagre de Deus na face da terra. O alimento espiritual do crente é milagre. Fisicamente, o nosso alimento é normal, todos os homens, mas espiritualmente nós vivemos por fé. E fé gera milagres. Louvado seja Deus. E aí passa 24 anos, já de idade avançada. Vou fazer aqui uma colocação que os irmãos vão se assustar, mas é bom porque, como o pastor Marco disse de manhã, nós temos um bombardeio de internet que, se a gente não aproveitar alguns momentos de púlpito aqui, pastor, para dar uma instrução santa para vacinar o povo, senão um bombardeio. Todo mundo hoje quer ser mestre, e aí é tanta baboseira. E às vezes até vem pessoas que é mestre mesmo, como o pastor falou de manhã, tem uma reputação, tem um bom currículo, mas às vezes tem uma interpretação infeliz. E ele usa aquele bom currículo, tudo bom que já disse, e dá uma interpretação infeliz. Eu até ouvi um grande servo de Deus com um currículo inigualável, não vou citar o nome dele por questão ética. Gosto muito das interpretações dele.
Mas numa interpretação infeliz, ele disse aquilo que o pastor disse aqui de manhã. Em um podcast, sendo entrevistado, e isso aí, não sei quantos mil likes. Primeiro que ele é muito bem seguido, ele tem uma rede social tremenda. Imagina uma pessoa que já é seguido por milhões de pessoas e quando fala, acontece, as pessoas recebem em todo lugar do mundo aquilo que ele fala e no podcast. Ele disse, não, a gente, olha, o que é que acontece quando a gente morre? O cara falou, acontece o seguinte, nós morremos, entramos num sono profundo, e no dia do arrebatamento, quando a trombeta soar, e nós acordamos, recebemos um novo corpo e vai com o Senhor. E aí quando você olha os lágrimas, você diz, poxa, eu gosto muito de fulano de tal, está vendo que coisa, diferente de tudo que já ouviu. O cara esqueceu do texto, como o pastor falou de manhã, de Rico e Lázaro, que não é parábola, é um texto, porque tem nome próprio de pessoas, fala de Abraão, de Moisés, de Lázaro, de lugares. Parábola é uma figura de linguagem que não pode ter nome próprio, né? A gente lembrar um pouquinho aqui da gramática, não pode ter lugares que existem na terra. Então, o texto de Rico e Lázaro é texto, não é parábola. Jesus diz, morre Lázaro, é sepultado o corpo, e vai para o paraíso. Morre o rico e vai para o Hades. Estando o rico no Hades, olha para o céu, vê Lázaro no seio de Abraão, começa um diálogo. E o pastor foi muito bem quando citou de manhã o desejo de Paulo. Paulo, que tinha sido arrebatado até o terceiro céu, diz, tenho vontade de partir e estar com o Senhor. Paulo não falaria isso se fosse entrar num sono, hein, pastor, profundo. Como é? Por milhares de anos. Então, eu vou morrer, vou ficar em sono, então é melhor que eu fique aqui servindo ao Senhor com vocês, porque se eu partir, eu vou entrar no sono, só vou estar com o Senhor quando o arrebatamento acontecer. Não aconteceu. Paulo já morreu há mais de 2000 anos, arrebatamento não aconteceu, Paulo estaria agora. E se ele diz, quero morrer para estar com o Senhor, porque ele tinha conhecimento que partindo, e a gente não pode ir muito longe, que Estevão, quando estava sendo apredejado, Deus deu uma visão a Estevão, dele ver o céu aberto, Jesus de pé à destra do Pai para recebê-lo. Ele começou a descrever, as pedras batendo, ele não estava nem assistindo mais dois, assim, veja o céu aberto, e o Filho de Deus de pé diante do homem. Já estava vendo. Então nós temos vários textos bíblicos. Às vezes eu fico numa angústia, vontade de entrar no celular, de entrar na internet, para dizer, rapaz, não é isso não. Tem um pequenininho aqui que ninguém conhece aqui em Salvador, um pastorzinho aqui, e vai provar na escritura que não é isso não, mas não pode, a internet não permite a gente. Às vezes é até bloqueado, você não pode nem responder. Tem certos podcasts que você não tem como falar. Não. E vendo o pessoal tudo dando like. Ó. Que coisa, né? Está vendo que coisa? E aí eu falei aqui, corroborando com a mensagem do pastor Marco, para falar. Passa 24 anos na vida de Abraão. Olha como eu vou colocar agora. Ó. Você vai entender por quê. Depois eu vou dizer o porquê. 3 seres extraterrestres visitam Abraão. Por que isso, mano? Porque você abre a internet e está lá. Ó. Alienígena do passado, extraterrestre, bombardeia, disco voador. O diabo a 4. Mas extraterrestre existe, mano. Porque anjo não é da terra, é do céu. O que não existe é ET verde, marciano de Hollywood. Aí é cinema. Então não confunda cinema com a verdade absoluta da palavra. 3 anjos visitam Abraão, 3 seres extraterrestres do céu. Tecnologia de ponta. Não precisa de disco voador. Se move em velocidade semelhante à da luz. Pode ir para o céu e a terra levando mensagem. Jacó viu uma escada que anjo de Deus subia e descia. Vê Abraão trazer o recado. Que Abraão estava lá em obediência, como eu e você. E disse, olha, eles têm capacidade de se adaptar. É do céu, tem corpo celeste, como aqui falou o pastor Marco. Mas Deus permite que ele assuma corpo terreno. Comeu e bebeu. Com a roupa da época. Um anjo pode aparecer agora com calça, paletó, como eu estou aqui. Pode estar aqui no culto sentado, você achar até que é um visitante. Então veja que tecnologia que é. Isso aqui é palavra, viu, irmão? Está na palavra. Abraão recebeu como se fosse visitante.
Começaram a conversar e disse, olha, daqui a um tempo, expressão um tempo na Bíblia, fala um ano. Tua esposa abraçarás um filho e tal. Sara estava preparando algo que Abraão pediu para o visitante e sorriu. Por que sorriste? O menino se chamará Isaac, que é sorriso. E aconteceu, irmão. Depois, Ló, que tinha feito com Abraão lá a briga e escolheu as campinas de Sodoma e Gomorra, Deus disse a Abraão, porque disse, ocultaria eu alguma coisa a Abraão, visto que farei dele uma grande nação, e só vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão disse, pronto, meu sobrinho está lá, Ló. E Abraão começou a orar. Senhor, se tiver 50 justos na cidade, o Senhor destrói? Não. Ele disse, e 45? Não. Ele começou a orar. E 30? Ou e 40? Não. Ele foi descendo de 5 em 5 até chegar em 5. Quando ele chegou em 5, Deus disse, não, se tiver 5 justos, eu não destruo. Ele entendeu que se tivesse meio justo, Deus não destrói. Ele de 5 para 1, ele disse, não, vai destruir. Realmente. Aí Deus manda 2 seres extraterrestres, caracterizado de humano, com corpo humano, muito alto e bonito, mas era extraterrestre. Por quê? O que a palavra extraterrestre quer dizer de fora da terra, é do céu. Não é de planeta, não, é do céu. Amém, amados? Estão entendendo o mistério? Tirar Ló de Sodoma e Gomorra. Entrou na casa de Ló, comeram, passaram a noite. O povo envolvido no pecado, igual a essa geração de hoje, nós temos uma geração pior do que a de Sodoma e Gomorra. Viu? Disseram assim, esses visitantes da casa de Ló é muito bonito, ele vai invadir, vai pegar eles aí para entrar aqui no nosso negócio, na vida deles lá, promíscua. Queriam entrar na casa de Ló. Sabe o que foi que os anjos fizeram? Cegou todo mundo. E saiu com Ló, as filhas e as mulheres pelo meio deles, nada pudesse fazer, que estavam cegos. Que são seres poderosos. E saiu e caiu sobre a cidade, saraiva, trovão, fogo e enxofre. E a mulher de Ló olhou para trás e virou estátua de sal. Então, amados, você quer estudar sobre extraterrestre? Está aqui, ó, o maior livro de extraterrestre. Ah, pastor, e disco voador? Tem aqui, tem também. Diz que Elias e Eliseu andavam. E Elias disse para Eliseu, se tu me vires quando eu for tomado, o que você pede eu darei, André. Ele queria porção dobrada, já está certo. Aí diz que veio um carro de fogo, olha aí. Todo objeto que entra na atmosfera da terra incendeia, porque Deus criou a terra com essa capacidade. Então, o carro que veio do céu para buscar Elias, quando entrou na terra, ele incendiou. Então, o profeta escreveu o que ele viu. Um carro de fogo veio e separou Elias e Eliseu. Elias subiu no redemoinho. E aí Eliseu disse, meu senhor, estou vendo aqui o carro. E aí a capa caiu e Eliseu recebeu porção dobrada. Só que eu não vou pregar hoje sobre esse terrestre, mas você já viu que o assunto é bom, hein? Tem coisa aqui que eu posso comparar todas as maluquices que fala aí, eu trazer a verdade toda dentro da palavra. Mas aí vou sair do contexto, a gente está pregando hoje sobre renúncia. Olha aí, já fui parar lá em... Mas estamos falando de 4 características da renúncia que procede de Deus. E estamos na terceira, a renúncia que procede de Deus é uma forma de sacrifício. Então esses extraterrestres disseram, olha, você daqui a um ano sua mulher vai abraçar um filho. Sara sorriu, se chamou Isaac. E aí, amados, se cumpriu, porque um daqueles era Jesus. E diz o texto sagrado que Deus abre a madre de Sara, e Sara é curada da esterilidade, nasce Isaac, como semente de uma nação santa que Deus estava preparando para nascer o filho da obediência de Deus, Jesus, como assim houve ao longo da Escritura. E agora, quando Isaac cresce e chega na adolescência, terceiro tipo de renúncia, sacrifício. Deus chega para Abraão. Abraão tinha pouco para renunciar, amado? Não, tinha muita coisa para renunciar. O único filho agora, Deus cumpriu a promessa, eu esperei tanto. Eu saí da minha terra, da minha parentela, com minha esposa estéril,
esperei 24 anos andando com Deus, vi sinais, milagres, prodígios. Deus fez com que Abraão, com 318 homens treinados na casa dele, vencesse reis que lutaram, reis poderosos, de 5 reis que lutaram contra 4 e levaram Ló. E Abraão foi com 318 homens, Deus deu vitória, Abraão venceu aqueles reis e trouxe Ló e trouxe despojos. E Abraão deu o dízimo de tudo. Aí vou dar outra tacada santa aqui. Moisés já tinha nascido, sim ou não? Não. Moisés nasceu depois, né? Moisés nasceu depois e a lei veio de Deus para Moisés. Abraão deu o dízimo antes, então o dízimo é antes da lei. Presta atenção, não tem nada a ver com a lei. Melhor dizendo, não é que não tem a ver, existe 3 tipos de dízimo. O dízimo da gratidão, que é o dízimo que você dá assim, olha, Deus me salvou, me redimiu, eu era perdido, eu ia para o inferno. Deus tem dado provisão na minha vida. E você tira por amor, voluntariamente, das suas finanças e dizima ao Senhor. Isso vem desde Abraão. Abraão deu o dízimo de tudo. Falar dízimo quer dizer a 10ª parte. Depois veio Moisés, veio Jacó, segundo tipo de dízimo. Olha, a doutrina aqui, já entrei, hoje o negócio está difícil. Dízimo da gratidão de Abraão. Vamos para o segundo tipo de dízimo, dízimo do voto. Jacó está fugindo da sua casa, que o irmão queria matar. E ele sem nada faz de uma pedra travesseiro, e ele chega lá e diz assim, olha, viu a visão dos seres extraterrestres subindo e descendo na escada, anjos. Quando ele acorda, diz, esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. E ele coloca ali uma pedra e faz um voto. Se eu voltar para minha casa, abastardo, né, Deus me preservar a vida, me abençoar, tudo que o Senhor me der, eu darei o dízimo do voto. É um dízimo condicionado, diferente do de Abraão. Abraão deu por gratidão. Ele disse, não, se o Senhor me abençoar, eu dou. Pode, pastor? Pode, é bíblico. É o segundo tipo de voto, de dízimo. Dízimo da gratidão, dízimo do voto. O terceiro tipo de dízimo, e Deus abençoou Jacó, você conhece a história, ele voltou, ele até esqueceu, viu? Aí Deus disse, lembra que você voltou a Betel e teve que cumprir. O terceiro tipo do dízimo é o dízimo da lei, que é o dízimo judaico. Esse é o dízimo judaico, que tinha um sentido diferente, cabe um estudo. As pessoas bagunçam tudo, aí vai para a internet e diz assim, ó, pô, se aboliu toda a lei, acabou o sábado, por que eu tenho que dar dízimo? Porque tu não conhece a Bíblia. Tu não conhece Abraão, não conhece Jacó, está pegando na doutrina, torcendo, através de Israel, e aí atrapalhando tudo. Então, cabe um estudo, que eu não vou dar hoje, não. Os irmãos já pegaram assim por cima, que o negócio é estreito. Pessoa que tinha tem 3 tipos de dízimo, tá vendo? Está vendo aí? Que coisa. E agora Deus chama a Abraão e diz, Abraão, o teu filho, teu único filho, sobe ao monte e sacrifica a mim. Terceiro tipo de renúncia, irmão. Fácil? É fácil, irmã Ana? Não é não, né? Abraão nem conversou com Sara. Sara não ia aguentar esse mistério, não. Eu creio que Abraão, no seu coração, até ficou pensativo, triste. E aquele homem abnegado, obediente. O escritor Hebreus traz algo interessante, que diz que Abraão cria que Deus ia ressuscitar Isaac. Ele disse, eu vou matar em obediência, e Deus vai ressuscitar Isaac. Olha que fé maravilhosa. Ele disse, eu vou obedecer, mas eu sei que como Deus prometeu que a minha descendência será, então como é que Deus vai resolver isso? Eu vou obedecer, e depois ele vai ressuscitar Isaac. Mas não precisou, ele subiu. Quando ele armou tudo, amarrou o menino. Antes disso, subindo, o menino já tinha sido ensinado sobre o sacrifício. E aí criança, não é fácil não, né, André? André que tem filho pequeno aqui, eu já tive. A Alessandra está vivendo aqui um momento, vai crescendo em inteligência. É estreito, viu, Tiago e Alane, vocês que querem aí. O menino subindo no monte, dizendo assim, pai, é como diz assim, hein, Estela? Vão crescendo em inteligência, vai botando a gente no estreito. Você já me ensinou, pai, que para o sacrifício tem que ter o fogo, eis aqui o fogo. Eis aqui o cutelo, eis aqui a lenha, irmão. Mas onde está o cordeiro? Aí Abraão profetiza, Iavé Jirei, quer dizer, Deus proverá. A primeira citação da boca de alguém desse texto.
que tornou-se o nome de Deus, Yahvé Jireh, o Senhor proverá para si o cordeiro. E não foi uma vez só não, foi várias vezes subindo o monte longo, ele perguntando. Chega lá, o menino na obediência, não falou mais nada. Meu pai não disse, meu pai está me amarrando, o cordeiro sou eu. Olha que coisa, gente. Gente, isso aí cabe uma mensagem. Amarra o menino, prepara tudo, prepara o fogo, prepara o cutelo, levanta o braço e Deus calado. A gente tem que viver milagre, meu irmão. Ser crente é viver milagres. Se eu não dissesse mais nada essa noite, você carrega isso na tua vida até o dia de Cristo Jesus. Ser crente, que às vezes a gente quer viver uma vida natural, não. Ser crente é milagre. O natural já está aí. Até com esforço, até o ímpio consegue. Trabalhando, lutando, Deus abençoa. Mas tem uma diferença com o justo. Porque o ímpio não tem milagre, mas o justo, além da bênção natural do esforço, ele vive milagres. Levanta a mão. E aí a voz vem do céu: basta, Abraão, agora tu sabes que temes a Deus. É a tradução correta. Você lê na Bíblia assim: agora eu sei que temes a Deus. Deus não vai precisar que Abraão não mate o filho para Deus saber que Deus é onisciente. Tradução correta: agora tu sabes, você está sabendo que você temes a Deus, que você foi até o limite. E Abraão vê o som de um cordeiro que estava preso entre os gavetos, naquele lugar, e ele não tinha visto, desde a hora que chegou. Deus providenciou o cordeiro, e ali estava o tipo de Cristo tomando o nosso lugar. Isaac subiu o monte levando a lenha, um tipo de Cristo. Mas Isaac, quando estava no altar, foi desamarrado e tirado, e o cordeiro foi para o lugar de Isaac. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos recapitular, já estou terminando, viu? Estou aqui olhando para o relógio. Primeiro tipo de renúncia. Primeira característica da renúncia, que vem de Deus, ela não ocorre na escassez, no momento de desespero, na situação de caos. Ela acontece depois do milagre. A segunda, a renúncia procede de um ato de obediência e de fé, o chamado de Abraão. Em terceiro e penúltimo, a renúncia que procede de Deus é uma forma de sacrifício. O exemplo de Abraão sacrificando Isaac. Em quarto e último, a renúncia que procede de Deus é um ato de adoração. Que coisa linda, amados. A renúncia é adoração. Eu vou usar o exemplo de Maria, que foi a mãe de Jesus. Pela lei judaica, uma mulher desposada, pois os irmãos entenderam o que era desposada, quando ela era prometida, 1 ano antes ao casamento, era o ato de ser desposada. Então, o varão pagava à família o dote, segundo a lei, uma importância por ela, e ali ela ficava reservada para ele, não havia contato sexual, e depois de 1 ano se casavam. Mas se desse período que não há contato sexual, ela aparecesse grávida, pela lei judaica, o dote tinha que ser devolvido pela família ao varão, e aquela mulher seria levada para a praça pública e apedrejada por adultério. Era a lei de Moisés. Ainda não tinha começado a lei da graça de Cristo, não. Cristo nem tinha nascido. Ia nascer. Um ser extraterrestre, olha ele de novo, chega sem disco voador na casa de Maria e diz assim: salve agraciado, o Senhor é contigo. Falando um bom hebraico, aramaico. Conceberás e darás luz a um filho, chamará o seu nome Jesus, será grande e salvará o seu povo do seu pecado. E Maria, com o seu conhecimento de concepção, disse: mas como pode ser isso, se eu não conheço o varão? Eu sou virgem. Descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo te cobrirá. E o varão que nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Ainda disse o nome, e realmente ele é um anjo, porque está lá ao lado do trono, o principal anjo mensageiro. Ela recebe a palavra, e aí tem um cântico, que é chamado Magnificat. É o cântico de Maria, o primeiro cântico que Jesus foi recebido
por cântico. Tem 4 cânticos, o de Simeão, de Ana, de Maria, o cântico, são 4 cânticos. Porque como Jesus é a arca, ele era carregado por levita, né? Assim, a arca é carregada por 4 levitas, entendeu? 4 cânticos, é outra mensagem. O primeiro cântico foi Magnificat, ele diz assim, minha alma engrandece ao Senhor, aparece como cântico em Lucas. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentaste para a humildade da tua serva, e livraste o teu povo, e ela aí canta, salmodia. Não fala nada para o seu prometido, noivo. Corre risco de vida. Olha que renúncia, ela renunciou o casamento, renunciou a reputação por amor a um chamado. A renúncia que vem de Deus tem características de adoração. E adoração, amado, é mesmo quando as circunstâncias da nossa vida não é aquilo que muitas vezes nós temos como na sociedade como melhor. É como Abacuque, mas a gente sabe que é a vontade de Deus e a gente louva mesmo na adversidade, a adversidade que ela podia ser morta. Mas não morreu, porque Deus revelou a José, não tema deixar Maria, porque o que nela está gerado do Espírito Santo. Ele entendeu o meu recado, corroborou com ela, tudo aconteceu, deu tudo certo, você conhece a história. E para fechar, um versículo emblemático da renúncia, Mateus 19, 29, diz, de todo aquele que não tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai ou mãe, mulher e filho, ou terras, por amor do meu nome, que não receberá 100 vezes mais, e herdará a vida eterna. Deus é o melhor patrão, amado. Não quer dizer aqui que você vai abandonar a sua família, mas Deus tem que ser a primazia em nossa vida. Grandes servos do passado que foram exemplo de renúncia. Os escritores hebreus dizem que Moisés recusou ser chamado filho de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por pouco tempo ter o gozo do pecado. Daniel chegou na Babilônia e propôs no seu coração em renúncia, eu não vou contaminar com as iguarias do rei, essas comidas sufocadas de sangue que não está segundo o estatuto. E disse ao chefe Arioque, traga só legume para mim e meus amigos. E com legumes Deus contrariou toda a nutrição humana e eles ficaram mais viçosos e mais bonitos quando se apresentou o rei. Ananias, Misael e Azarias renunciaram a adorar a estátua do rei, tendo como pena a morte na fornalha ardente, visível a todo mundo. E eles não eram pequenos não, eles eram prefeitos, amados, chefes de província, tinham prosperado lá. Província era como se fosse município, eles eram prefeitos. Esses aqui são sábios de hebreus. Daniel já estava mais alto, era governador, eles vão ser chefes de você prefeito aqui. Aí perdeu o mandato, vai para a fornalha como desobediente ao edito do rei, e eles renunciaram, eu prefiro morrer por amor, mas eu não vou me prostrar à estátua, porque eu conheço o texto, mesmo que disse Jesus a Satanás, só o teu Deus adorarás, só ele darás culto, está no decálogo, nos 10 mandamentos. O que é que aconteceu? Foram jogados na fornalha, nem um fio de cabelo se queimou, e eles viram o 4º homem. Paulo renunciou tudo por amor a Cristo e considerou todo o seu conhecimento de poliglota, bem estudado, como esterco diante do conhecimento de Cristo. Jesus renunciou à sua glória, foi a maior renúncia, porque qualquer renúncia na terra é difícil. Agora veja, você é filho do Deus Altíssimo, estava desde o princípio com Deus, não teve início de dias, todas as coisas foram feitas por você. Você tem anjos, miríades de anjos, arcanjos, querubins, serafins ao seu louvor. Um ambiente maravilhoso, eterno, indescritível, sem maldade. E você renuncia a tudo para assumir uma forma humana, decadente, pecaminosa, já nascer sob sentença de morte, perseguido por amor, só para salvar outros filhos para esse pai. Que exemplo de renúncia. Por isso que a Bíblia nos diz que nós temos que ser semelhante a Cristo. Paulo escreve isso lá em Filipenses. De sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, sentimento de renúncia. Outro exemplo icônico da renúncia é a galeria da fé,
Que coisa linda, amado. E eu quero deixar claro, só para falar que renúncia não tem a ver necessariamente com salvação. Já é relacionamento da vida cristã posterior. Porque salvação é pela graça. O texto não diz, pela renúncia sois salvo por meio da fé, é assim? Não, porque pela graça sois salvo por meio da fé. Então, renúncia já é tratamento. Claro que você vai encontrar alguns exemplos que em salvação houve também renúncia, mas não é o princípio. A renúncia que Deus quer da nossa vida. Eu teria até mais aqui, mas não vou falar. Eu vou só falar o final que eu anotei aqui. No reino de Deus, não somos conhecidos pelo que temos, mas pelo aquilo que deixamos para trás, para ter o que temos. É forte isso, né? Nós somos do tamanho das nossas renúncias. Deus não honra conquista, Deus honra renúncias. Isso é forte demais, amado. Pena eu não tenho mais tempo aqui, o relógio, estou em cima da hora. Já vou convidar os nossos irmãos conjunto. Vamos ficar de pé. Eu quero cantar, para orar com vocês sobre essa palavra, aquele hino de Êxtela. Eu quero ser santo. Faça essa oração. Nesse momento que o mundo está tão mal, alvo mais que a neve. Renúncia à santidade. Amém, Senhor, faz isso em nossa vida. Diga agora isso ao Senhor, eu quero ser santo. Amém, amém. Até aí, tá bom. Coloca a tua mão agora no teu coração. Eu quero orar nesta hora em nome de Jesus. Eu abençoo a tua igreja, Senhor. Hoje, ó Pai, pela tua misericórdia, na simplicidade da tua palavra, falamos um pouco, ó Deus, sobre renúncia, como o Senhor chamou Abraão, como o Senhor pediu Isaac a Abraão. Ó Deus, como Maria renunciou, aceitando o seu propósito, para ser instrumento para que Jesus nascesse. Ó Deus, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias renunciou. Ó Deus, passeamos na tua palavra, mostrando que o Senhor não convocou, não chamou Pedro, Tiago e João quando o barco estava vazio, mas o Senhor os chamou quando o barco estava cheio. Ó Deus, e trazendo para a nossa vida esta mensagem, ó Deus, que o Senhor tem requerido de nós nesses dias, nesses últimos dias, ó Deus, que se aproxima a tua volta, que possamos, ó Deus, renunciar por amor a ti. Ó Deus, renunciar muitas vezes, ó Deus, renúncias pessoais, como da irmã Sandra, missionária lá no Rio de Janeiro, que teve que renunciar a um contrato, já tinha até outros contratos, ó Deus, que iam dar para ela, mas não agradava a ti, que aquilo que na nossa vida nós precisamos renunciar por amor a ti, porque temos muito mais. A tua palavra diz que aquele que renunciar por ti, famílias, ó Deus, bens, receberá nessa terra 100 vezes mais e no porvir a vida eterna, que possamos aplicar a tua palavra. Em nome de Jesus nós te louvamos e abençoamos o teu povo aqui.
os que estão na internet. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Pastor Marcos.